comes down from the Father, down from the Father, down from the Father of lights. And if the world didn't give it, the world can't take it away. Oh no. And if the world didn't give it, the world can't take it away. No. And if the world didn't give it, the world can't take it away. Oh no. And if the world didn't give it, the world can't take it away. Every good thing in my life comes down from the Father of lights. It comes down from the Father, down from the Father, down from the Father of lights. All the best things in this world that money just can't buy. It comes down from the Father, down from the Father, down from the Father of lights. It comes down from the Father, down from the Father, down from the Father of lights. Yeah. Olá, boa noite a você que está nos assistindo. Muito obrigada por estar aqui conosco em mais um podcast assim, ó, recheado de conteúdo para você, muita informação relevante e importante. Vai ser muito bacana estar com vocês aqui hoje, falando, já eu vou falar sobre o que nós abordaremos no podcast de hoje. Mas como a gente sempre começa falando, eu queria dizer para vocês que ainda não nos seguem, sigam a gente no Instagram, a gente está sempre postando lá quando será o próximo podcast, os temas que vão ser abordados. Não deixem de curtir, de comentar nas nossas postagens, tá bom? Compartilhar com outras pessoas. E acho que o mais importante nesse momento, que a gente está frisando bastante, é se inscrevam no nosso canal. A gente tem, acho que, em torno de 100 pessoas inscritas no nosso canal e quase 250 pessoas no nosso Instagram. Então tem muita gente que ainda pode ir lá no YouTube e clicar lá no botãozinho, tá bom? Ativa o sininho para saber quando que vai ser o próximo podcast. E estejam aí juntos com a gente nessa jornada de conhecimento e de muito conteúdo, tá bom? Betinha, diga, Su. Tu disse para seguir a gente. E qual é o arroba? educaçãofísica.emdebate no Instagram. Então vai e aí lá no Instagram, no nosso link da bio, vocês vão encontrar um acesso direto para o nosso YouTube, tá bom? E aí vocês podem se inscrever lá no nosso canal também, tá? Hoje nós estamos com a professora Giane Lima. Um prazer imenso tê-la aqui com a gente. Eu disse a ela que a apresentação ia ser bastante pessoal, porque nós somos amigas de longa data, né? E não tem nenhum problema a gente trazer amigos aqui, porque, obviamente, ao longo da nossa jornada profissional, a gente constrói relações, né? Que algumas duram para a vida toda. E nos conhecemos em uma piscina, né? Nos conhecemos no ambiente de trabalho e essa relação ela se estendeu. Somos madrinhas
aí de casamento uma da outra. Inclusive, hoje ela está fazendo 1 ano de casada e está aqui gravando podcast com a gente. Então, é um prazer tê-la conosco. Era no nosso planejamento, né, Su? Inclusive, não foi nem ideia minha, foi Su que propôs, porque já tem uma admiração aí compartilhada. Era a nossa primeira convidada, né? Mas ela estava com o bucho pela boca, literalmente, e aí realmente não foi possível. Mas aí conseguimos encaixar a mãe de uma baby pequenininha, mas mesmo assim conseguimos encaixar um horário para que ela estivesse aqui com a gente. Desde já, muito obrigada, Gi. E já fiz uma mega apresentação dela, mas agora eu vou deixar que ela fale um pouquinho para vocês sobre quem ela é, CPF, CNPJ, como eu sempre brinco aqui, tá bom? E a gente vai começar o nosso podcast, mais um podcast em que vamos falar sobre psicomotricidade, porém com uma abordagem completamente diferente, né? E isso que é muito legal, que a gente consegue, dentro de um mesmo tema, trazer abordagens e conteúdos diferentes para vocês. Tá bom? Então, vamos lá, Gi, se apresente para o pessoal. Antes de me apresentar, eu quero agradecer o convite. Estou super honrada, assim, em ter, desde o comecinho, feito parte dessa lista tão nomeada, né, de excelentes profissionais, enfim. E é muito bacana a gente ter a oportunidade de expansão de informação, de conhecimento, de conteúdo, que é isso que a gente precisa, né? Então, muitíssimo obrigada. Vamos para o CPF. CPF. Eu sou Giane, vulgo Tia Gi, e sempre acreditei no propósito de vida como cuidado, atenção, acolhimento. E, partindo desse princípio do CPF, chego ao CNPJ. A minha empresa mantém essa linha de cuidado, atenção, acolhimento, assistencialismo. E desde da faculdade, desde a minha formação, sempre foi uma atenção maior a essa primeira infância e, posteriormente, a primeiríssima infância, que é o que a gente vai abordar aqui. Então, é um propósito de vida e estar aqui com vocês faz parte do meu propósito. E eu acho que, quando a gente tem esse propósito muito definido dentro da gente, impossível não alcançar as pessoas, né? Então, é essa a meta de hoje aqui, é alcançar as pessoas para que a gente consiga difundir conhecimento, né? Eu sempre falo, uma família que tem conhecimento em mãos, tem autonomia e tem lugar de fala sobre o desenvolvimento do seu filho, do seu bebê, e sobre a infância dele. Então, é sobre isso. Eu acho que nesse podcast a gente vai mencionar muito, inclusive, nossos bebês. Eu já fiquei em casa imaginando, acho que eu vou falar muito de Laura nesse podcast, e Gi vai falar muito de Bela, né? Porque somos mães. Então, sim, a gente está vivendo na prática essa questão da primeiríssima infância, né? E de como os estímulos que são dados, de como a psicomotricidade, de como as abordagens que são feitas e o olhar diferente que você tem para a criança vai interferir no desenvolvimento motor, cognitivo, né, dessa criança. E aí, Tia Su também tem lugar de fala, porque ela é tia, tá? Ela falou em um outro podcast, eu não sou mãe. Mas é tia, mas meu é amor. tia. Sou tia. Sustente aí Não essa serei categoria. mãe nem tão cedo, mas já sou tia há um tempo. Então, assim, ela também é uma tia que acompanha, que convive muito com os sobrinhos, então ela também tem esse lugar de fala. E que bom que estamos aqui hoje. A gente sabe que existe uma importância muito grande, que existe uma preocupação muito grande com os primeiros 1000 dias de vida do bebê, né? Que começam, não é depois, esses 1000 dias não é depois que o bebê nasce, é ainda no útero, ainda no período de gestação, né? E é muito comum, a gente brinca muito nessa questão da maternidade, que o bebê nasceu, tudo lindo e maravilhoso, você está lá na maternidade, naquele... aquele, né? Aquele gude-gude com um bebezinho minúsculozinho e tal, como diz Laura. Pequenininho. E aí, do nada, você chega em casa. E aí a realidade bate na sua porta. E agora? O que é que eu faço? E agora, Tia Gi? E agora, o que é que eu faço? Isso. Então, o que eu sempre gosto de falar, a preocupação da maternidade, ela é muito evidenciada, né? Então, a gente estuda muito sobre a amamentação, inclusive precisamos estudar cada vez mais, né? Estudamos sobre o tema do quarto do bebê, né? Sobre os enxovais, o que é que vai ser investido, o que não vai, mas e sobre outros fatores bem relevantes.
desenvolvimento do bebê, né? E como você falou, dentro da maternidade, de modo geral, a gente fala de um sistema que, de alguma maneira, lhe dá uma assistência ali dentro do hospital, mas quando você chega em casa, esse sistema ele é desconstruído para se construir um outro sistema, que é o sistema familiar. E se você não estabelece esse sistema familiar no período gestacional, quando o bebê nasce, vai ser muito desafiador você estabelecer essa conexão com o bebê, o espaço de desenvolvimento desse bebê. Então, na maternidade, já é interessante que a família tenha essa atenção. Vamos pensar no que é interessante investir para além do berço, para além do tema do quarto, né? Então, assim, é muito preocupante hoje um cenário que, se você for pesquisar, as famílias muitas vezes ficam desamparadas de informação mesmo, de base, de construção ali, daquele RN que chega numa família e que bagunça já por lei natural da vida, e se você não está munido de informações, essa bagunça é triplicada, né? E esse fator de estresse familiar tem ocasionado estresse no bebê, porque o bebê é a extensão da mãe, é a extensão da família. Então, se a gente for parar para pensar nessa busca de conhecimento prévio, a gente vai ter uma redução de estresse, inclusive a nível de conexão e vínculo do bebê com a família. Então, é muito interessante se pensar nessa linha emocional, comportamental do bebê também. E aí, quando esse bebê chega em casa, a gente tem que ter essa atenção e esse cuidado, partindo do pressuposto que esse bebê ele não é um cristal, né? É um ser que está em uma régua de progressão, de neurodesenvolvimento motor, né? Então, a gente não precisa ter medo. Eu sei que existe, muitas vezes, a inexperiência, né? O cuidado excessivo, o amor demasiado, e tudo bem. Eu sou mãe também, falo nesse lugar, mas a gente precisa entender que aquele ser vivo, ele tem um cuidador que demanda autonomia. E tudo bem, uma autonomia respeitosa, uma autonomia com conhecimento, mas precisa demandar essa autonomia. E iniciamos com bruços, né? Então, ali, um bruços que não precisa ser no chão. A gente fala chão, né? Lugar de bebê é no chão. Mas não é o chão porcelanato, não, tá, gente? É um tapete, em cima da cama, com você ali, gerando um cuidado, reduzindo os aspectos de insegurança. No trocador, na no hora trocador, em cima da sua barriguinha, sim, você interagindo. Então, esse bruços, ele é impulsionado já ali naquela fase do RN, né? Já nesse início. Eu lembro que Laura, bem pequenininha, mesmo assim, dias, a gente já colocava ela um pouquinho na hora de trocar a fraldinha, aí aproveitava para fazer uma massagenzinha. Então, assim, acho que com um mês e pouquinho, você já via ela fazendo aquela forcinha ali para levantar o pescoço, isso, né? E você realmente percebe como é importante, o quanto antes, você começar essa estimulação, que acho que até... Talvez ainda exista muito esse pensamento, mas eu acho que já vem mudando, de que o bebê tem que ficar ali, quietinho, deitadinho, porque é um bebezinho, ele só dorme. Né? Tem muito isso. Mas só dorme. Só a mamãe dorme e faz cocô. Né? A gente não precisa fazer nada muito além disso com ele. E a gente sabe que não é bem assim. Tu fez uma postagem, há um tempo atrás, falando sobre itens de enxoval, fora do padrão normal, né, assim, que a gente está acostumado, e que hoje já tem mudado muito, né? Laura, particularmente, não estou julgando quem teve, tá? Mas foi uma opção minha. Laura não teve kit berço, né? E isso já gera um estranhamento absurdo nas pessoas. Não teve kit berço? Oh, meu Deus, o berço tão pobrinho. Vai ter nada nesse berço, não, é? E, assim, foi uma opção minha, baseada em coisas que eu li, que eu estudei, né? Mas se você decidiu fazer diferente, ok, tudo bem. Eu acho que o importante é a gente ter o conhecimento, sim, e a gente estar seguro e tranquilo do que a gente está fazendo, consciente, né? Mas você fala especificamente sobre alguns itens não convencionais do enxoval, mas que são muito importantes para o desenvolvimento desse bebê, né, desse RN, dessa criança, nessa primeiríssima infância. Tu poderia citar alguns aqui para a gente? Sim, claro. Olha, nós temos o tapete como um ponto de partida, né? Esse tapetinho, ele não precisa ser um tapetinho
tecnológico, gigante. Não, um tapete que demande segurança para esse bebê e que você sinta que tem um conforto, né, que é importante. Espelhos, muito interessante o uso de espelhos grandes. Não, gente, espelho de mão, né? Vamos trabalhar na perspectiva de menos é mais. Também é interessante ter essa linha de raciocínio quando se fizer investimentos de objetos e ferramentas de desenvolvimento para os bebês. Menos é mais. Então, espelhos é um outro recurso que eu gosto bastante. Uma bacia. Por quê? Essa bacia, você vai, aos poucos, introduzindo elementos sensoriais. Bolas de gude, gelo, pedrinhas, areia. E cada mês você vai fazendo progressão. E aí você pode me perguntar, mas Gi, desde o primeiro mês eu já posso induzir essa questão dos aspectos sensoriais? Sim. Nasceu, existe uma vitrine sensorial, tá? Essa janela de oportunidade já existe e a gente precisa usar a nosso favor, a favor do nosso bebê. Então, é muito interessante uma bacia, tá? Outra coisa que eu gosto muito de indicar são os chocalhos. E a gente tem uma infinidade de chocalhos. Inclusive, deixa eu trazer para vocês uma informação muito importante. Com essa intervenção precoce tão necessária, né, através de ferramentas adequadas para os bebês, a gente consegue identificar algumas disfunções. Então, um bebê que ele não se atenta ao rastreio visual na utilização dos chocalhos, você já acende uma luzinha. É o que eu sempre falo, gente. Se a gente tem conhecimento, a gente vai ter o questionamento. Se a gente não tem conhecimento, a gente vai achar tudo sempre ok. Né? Então, é muito legal você pensar nesses instrumentos desde o primeiro mês como um ato de intervenção precoce mesmo. Então, os chocalhos são bem interessantes. E, por fim, não o último, né, utensílio, mas para a gente não se estender tanto, eu gosto muito de trabalhar também com os aspectos relacionados às ondulações do corpo. Então, por exemplo, tapetinhos que têm efeito de água, bolas que possam ser colocado o bebê ali em cima para gerar uma mudança de aspecto de percepção visual, né? E acionar um pouquinho ali aquele sistema cerebelar que é tão importante, né, por os alcances dos marcos motores. Então, é isso. Almofadinhas, né? Livrinhos. Eu vi que você comprou livros bem interessantes para a Bela. Gosto muito de livros. E hoje, gente, nós temos a internet, que é vasta. Sim. Nossa, todos esses recursos. A Amazon, estou esperando, viu? Já divulguei você aqui. Mas, assim, você consegue fazer ali uma busca muito variada e acessível. Né? Então, livrinhos que tenham imagens, inicialmente nas cores preto, branco, depois vermelho, né? Porque é o que o bebê consegue ter ali como repertório visual, inicialmente, na sua vida. E aí, depois, você vai trazendo outros elementos de leitura. Enfim, livros também é uma outra ferramenta interessante a ser investida. Eu achei muito massa, porque tu falou, por exemplo, bacia. Sim. Bacia é um item que provavelmente está no enxoval. Todo mundo tem, né? e todo mundo tem em casa, né? Exatamente. Isso. E, tipo, muitas vezes se coloca no enxoval da criança para lavar a roupinha, porque lava separado e tal, todo aquele preparo, né? Mas é importante também uma bacia para utilizar com a criança. Claro, claro. Então, a gente pode ressignificar algumas coisas. Você falou chocalho, Sim. uma garrafinha, como é Sim. que fala? Caçulinha, bota um arroz dentro, já vai fazer barulho. E tem as garrafinhas sensoriais também que você pode criar, né? Exatamente, colar algumas coisas Isso. lá de fora para a criança tocar. Enfim, tem uma infinidade de coisas que a gente pode se utilizar, de comprar realmente, investir em algo que vai ser utilizado. Por exemplo, um livro. O livro fica mais complicado de fazer o livro, né? Então, investe em livro. Não estou podendo investir agora em um brinquedo extraordinário. Na internet, hoje em dia, tem muitas ideias massa de coisa que a gente dá para criar com o que tem em casa. Um papelão, uma garrafinha, enfim, um emborrachado. Enfim, uma infinidade de coisas que a gente dá para criar para estimular a criança, né? Ô, Su, e é assim, quando a gente não tem acesso a essa informação, a gente acha tudo tão distante, né? Sim. Tudo tão difícil. E aí,
com essa proposta de vocês, de trazer informação e conhecimento, as pessoas começam a abrir uma chavezinha ali. Opa, realmente é possível fazer isso aqui em casa. Né? Então, por isso que eu bato tanto nessa tecla do conhecimento e da informação, para todos. Né? E uma coisa que eu preciso dizer é que a educação física, sim, chegou no âmbito da puericultura. Então, assim, a gente tem esse lugar de fala. Né? Hoje, o educador físico, ele tem informações, ele tem acesso a esse lugar de conhecimento, de informação sobre os bebês. E a gente precisa estender isso às pessoas que precisam dessa informação. Exatamente. É muito interessante a gente ouvir tu falando sobre isso e, na prática, eu falei no início, né, que a gente está vivenciando esse momento de estimulação de tudo na primeiríssima infância no dia a dia, né, no nosso dia a dia. E eu gosto muito que Gi posta muitos vídeos de Bela fazendo exercícios e tudo, ela estimulando com esses materiais todos que ela comentou aqui com vocês. Gente, esses dias foi pé no gelo. Foi, pé no gelo. Achei Pé no muito gelo. fofinho, Foi, gente. perfeito. Ela não curtiu muito não, E tá? assim- Mas eu não desisti. E, assim, exatamente, a questão de não desistir, né? De dar aquele primeiro estímulo, Isso. respeitar, depois tentar mais um pouquinho, tentar de uma outra forma, para que a criança sinta e tudo mais. E, na prática, eu estava lembrando hoje de manhã, né, que Laura tem uns livrinhos em casa, que, inclusive, o tapete dela ela ganhou de Gi. Foi Gi que deu. E aí a gente botava ela no tapete, desde bem pequenininha, e eu botava os livrinhos em pezinhos de frente para ela e botava ela no tummy time, né? Que tummy time é o bruços, é o termo chique pro bruços, que é justamente o tempo de barriga, né? Tummy, barriga, time, tempo. E ela ficava ali olhando os livrinhos. E aí ontem a gente estava na sala, eu e o pai sentados no chão com ela, e ela pegou um livro, um desses livrinhos, desses mesmos livrinhos, pegou o livro, sentou no colo do pai e pediu para ele ler para ela. Então, assim, como o que você faz lá no início vai influenciar, né? Laura está agora com 1 ano e 10 meses. A gente acha que aquilo não tem influência. Né? A gente acha que, porque é tão importante conversar com o seu bebê desde sempre. Né? Desde a barriga, eu conversava com ela. Se era um dia que eu estava muito chorosa, por conta dos hormônios e tudo, eu explicava para ela por que eu estava chorando. Né? E, assim, sempre conversei muito com ela. E você percebe que hoje, quando eu converso alguma coisa com ela, ela fica prestando atenção, entendendo, internalizando tudo que eu estou falando. Então, assim, as atitudes, as posturas, os estímulos que você dá nessa primeiríssima infância, eles vão repercutir nos próximos meses e anos da vida da criança. E você vai conseguir perceber visualmente, né, perceber de uma forma, de uma resposta motora ou cognitiva, que aquilo que você fez lá no início está surtindo efeito agora, mais para frente da vida da criança. Sim, sim. E, além de tudo isso que você falou, Beth, a gente também tem ali os 2 primeiros anos da vida do bebê. Eles são muito importantes para consolidar vários elementos de desenvolvimento motor. Então, muitas pessoas, quando chegam na adolescência, na fase adulta, têm ali queixas de escoliose, né? Trombam muito no ambiente, cruzam os pezinhos no outro. E vou dizer o porquê, vamos falar sobre isso. E aí não sabe assim o histórico. Poxa, de onde veio tudo isso, né? De onde veio essa falta de habilidade, de destreza? E a gente vai lá no arquivo, vai lá nos 2 primeiros anos, Perfeito. vai na janela de oportunidades que muitas vezes não foi bem oportunizada, né? Então, assim, é muito interessante pensar nesses primeiros 2 anos como anos que estabelecem questões futuras importantíssimas do nosso corpo, a nível biomecânico mesmo, sabe? De redução de disfunção, de redução em relação a comprometimentos motores. Então, não dá para negligenciar. É algo que é inquestionável. Precisamos ter um olhar atento sobre os 2 primeiros anos da vida dessa criança. E uma coisa que eu sempre falo aqui, que a educação física, ela é da área de saúde e Sim. é a área que a gente tem maior oportunidade preventiva. Então, desde o Perfeito. nascimento, a gente já consegue aplicar a educação física
e já atuando de forma preventiva. Isso. Vai prevenir algo do futuro. Então, a gente Isso. vê muito várias intervenções da educação física que, desde sempre, na primeira infância, na fase da criança, enfim, adolescência e tudo, a gente vê em cada fasezinha o quanto isso pode interferir no futuro da criança. Seja ela na fase adulta, seja ela na fase quando se tornar um idoso, enfim, em toda fase. Então, sempre vai ter uma intervenção positiva de prevenção na vida daquela criança. Isso é muito interessante porque, bugando aqui na ordem dos podcasts, o que a gente vai falar no próximo podcast São muitas informações, né? que a informação de que professor de educação física não tem lugar na educação infantil. Oi? Não é obrigatório um professor de educação física ter um professor de educação física numa creche, numa escola de educação infantil. Então, o quão importante é o papel do professor de educação física nessa fase. Exato. Então, em creche já se aceita crianças com menos de 2 anos. Exato. Sim. Então, assim, é uma fase de que meses. a interferência da gente vai ser muito possível para a criança. Sim. E não é obrigatório isso, não tem necessidade. E é muito difícil Contraditório, né? encontrar. Exatamente. Contraditório. É. Então, a gente tem que pensar que já está mais do que na hora da gente parar com essa cultura do processo curativo para a gente ir para a cultura do processo preventivo. Sim. Né? E, graças a Deus, a nossa cidade, né, a Prefeitura do Recife, tem pensado muito nisso, com excelentes projetos relacionados. A gente precisa falar disso aqui, né? Projetos públicos, acessíveis, relacionados à primeiríssima infância. A Praça da Porque- Primeira Infância é maravilhosa. Perfeito. E a gente precisa colocar isso como consciência coletiva, social mesmo, de que, opa, se eu começar a atuar aqui, lá na frente eu vou ter benefícios onde meu Estado, minha política de investimento vai ser reduzida. Perfeito. Né? Por quê? Porque eu tive uma preocupação inicial ali. E não tem como mudar. Se você tem uma preocupação inicial, se você elabora dinâmicas de prevenção, esse processo curativo ele vai ser abonado. Exatamente. Entendeu? Não vai ter necessidade dele aparecer. Porque o curativo, ele aparece quando existe uma negligência. E aí, gente, quando eu falo negligência, não é porque um pai ou uma mãe quer fazer algo ruim a seu filho. Longe disso. Mas a linha de raciocínio é negligência pela falta de informação. Exatamente. Né? Então, se eu tenho uma informação, eu tenho informações ali, eu tenho uma bagagem interessante, aquele processo curativo ele vai ser esquecido, porque eu estou pensando no processo preventivo. Né? Então, é tudo isso mesmo. A gente precisa ter muita atenção sobre essa primeiríssima infância. E é legal também a gente trabalhar com nomenclaturas, conceitos, porque antigamente se falava assim, primeira infância, adolescência, fase adulta e envelhecimento, né? E a gente tem hoje tanta já coisa aí entendeu, nesse meio termo, né? já entendemos que antes da primeira infância tem a primeiríssima infância, Sim. que precisa ser enxergada, né? E partindo desse pressuposto aí da importância da gente dar essa atenção diferenciada à primeiríssima infância, né? Como que a gente pode falar um pouco o que seriam os marcos motores? Sim, Peraí, rapidinho. tudo Diga. bem, Eu espero. queria falar um pouco sobre isso da prevenção que a gente estava falando. Desculpa, Sim, vá, sim, sim. fale. É porque não tem nada a ver, ou pode ser que tenha, Sim. com a primeiríssima infância. É só uma polêmicazinha que rolou essa... Treta. Não, Tre- enfim, é importante a gente falar sobre isso. Justamente sobre isso que tu falou, né? A prevenção Sim. e o curativo, vamos dizer assim. Professor Tiago, eu acho que é Mendes. Enfim, professor Tiago, professor de natação infantil, ele estava falando sobre essa questão da segurança aquática, porque a gente está no mês de conscientização Sim, da segurança sim, aquática. Sim. Eu sempre tenho que puxar pro meu lado. Desculpa aí, Tá mas certíssima, nosso é lado. isso aí. Exatamente. E aí, ele estava falando sobre isso, sobre a gente trabalha esse mês de segurança aquática, porque a gente está chegando perto das épocas de férias e tal, então as crianças têm muito acesso à natação. E o que muitas escolas fazem, de escolinha de natação? Vamos colocar a criança para entrar de roupa na piscina. Beleza, a gente vai trabalhar o autossalvamento. Autossalvamento. Massa, importante. Mas a gente precisa trabalhar primeiramente a prevenção.
Então, a gente tem que primeiro ensinar a criança o que a gente pode evitar ao invés de só o autossalvamento. Ele vai ser importante com toda certeza. A criança ela precisa saber como ela deve se portar quando acontecer um acidente. Mas a gente também pode evitar o acidente. Isso. Então, ensinar o porquê a gente deve chamar um adulto quando o brinquedo cair na piscina, o porquê a gente não pode abrir a portinha da piscina quando ela está fechada. Se ela está fechada, ela tem um motivo para estar fechada. Isso. Então, a gente explicar justamente a prevenção do afogamento, a prevenção que aconteça um acidente, ela é muito mais importante do que, de fato, o autossalvamento. Isso. O autossalvamento é essencial, porque se acontecer, beleza, o que faz? Tem uma resposta. Exatamente. Então, assim, não é que a gente, trabalhando a segurança, a gente vai cancelar todos os acidentes do mundo. Não tem como. Isso realmente são acidentes acontecem. Mas a gente pode reduzir a quantidade. Da mesma forma como você falou, a gente pode reduzir a quantidade de coisas que a gente vai precisar trabalhar no futuro para trazer coisas que a gente poderia ter evitado na primeira infância, na primeiríssima infância. Então, o que a gente pode trabalhar aqui para evitar aquilo que vai acontecer inevitavelmente em muitas coisas, mas muitas delas são de forma simples evitadas. Perfeito. Aí agora você pode perguntar. Deixa eu só concluir o que tu falou, que eu acho importante também, a gente trazer a família para o processo. Então, hoje, se você, no lugar de professor, de coordenador, gestor, faça eventos, faça circunstâncias de conhecimento que traga a família, porque quem vai gerar reflexo, espelho para a criança é você, pai, mãe, vó, tio, tia, dindo, dinda, né? Então, assim, traz a família para esse processo. Eu falo muito com as famílias que eu atendo, muito. Como foi o dia dele hoje? Como é que está essa criança nos outros ambientes? Né? Que a gente sabe que o ambiente, a epigenética diz aí para a gente, né? O ambiente tem total interferência sobre o desenvolvimento dos bebês. Então, traz essa família, traz esse ambiente, questiona. Isso também faz muita diferença. Sobre os marcos. Vamos lá. Falar sobre os marcos motores. Tá. Primeiro a gente precisa entender o que são esses marcos, né? Isso. A nível de conhecimento científico, os marcos motores, e aí eu vou trazer uma linguagem mais acessível, porque as pessoas assistem nem sempre são da área, né? A nível de conhecimento científico, os marcos motores, eles estabelecem pontos picos de respostas motoras e cognitivas desse bebê. E é como se fosse uma régua. Tá? E essa régua vai descendo e esse marco motor, ele acontece crânio-caudal, porque o nosso desenvolvimento acontece nessa direção, da cabeça para os pés. Então, quando a gente pensa nesses marcos motores, a gente tem que ter um ponto de partida. Uma mola que vai impulsionar, né? O primeiro marco motor, que é o bruços. Né? Ali, quando você tem um bruços bem estabelecido, você vai ter uma cervical bem colocada no eixo, com uma tonicidade adequada. E quando eu falo tonicidade adequada, isso não quer dizer que tem que ter um rigor. Tem que ter uma movimentação de autonomia. O seu bebê não precisa estar rígido, ele precisa ter autonomia de movimento. Então, começando com esse bruços. Aí a gente vai desenvolvendo esse bruços, vai estabelecendo isso processualmente, sem ansiedade. Chegamos à esfinge, né, que é quando esse bebê ele impulsiona o corpo dele contra o solo, abrindo as mãozinhas. Né? E essa esfinge acontece em quinzenário ali dos meses, por volta do 3º, 4º mês. Deixa eu dizer uma coisa também que é interessante. A gente tem janelas de expectativas. Então, quando eu falo, esfinge, 3º, 4º mês. 4 meses. Meu Deus do céu, meu bebê não fez esfinge. Vou-me embora, me desesperar agora, o que é que está acontecendo? Tem uma janela de espera. Tá? Laura, eu acho que fez um pouquinho depois. Espera um pouquinho depois. Mas o que é interessante? Esperar assistindo Netflix? Não. É esperar induzindo. Esperar criando oportunidade para aquilo acontecer. Tá? E aí passou muito dessa janela de expectativa, dessa maturação nessa fase, já acende um alerta. Tá?
Saio dessa esfinge e vou para o pivoteio, que é quando esse bebê ele consegue aumentar Começa o a dar seu trabalho. Começa a dar trabalho. Amo, Sair do amo. lugar. Amo. E começa a aumentar o seu repertório visual também, Isso, né? perfeito. Então, por isso esse trabalhinho aí, e faz parte, tá no pacote. Com certeza. O pivoteio, ele é pivoteio mesmo que ele não seja 360. Se ele for 180, é pivoteio. Mas é interessante que essa criança construa, esse bebê construa evolução para se tornar 360, tá? Uma observação importante, um bebê que não pivoteia, ele não senta bem. E a gente pode falar disso mais adiante, tá? Um bebê que não pivoteia, ele não rola bem, porque o corpo dele não tem torque. Ele não tem essa movimentação aqui construída. Então, como é que ele vai rolar? Ele está muito estabelecido no eixo. Ele precisa de torque. E aí, um bebê que não tem torque, ele não senta. Que é aquela coisa que você falou da rigidez, né? Que não é Exato. somente importante que o bebê Isso. esteja com o pescocinho levantado, Isso. né? Com a cervical firme. Ele não precisa... Esse elástico tem que ter mobilidade. Imagina o corpo da gente como elástico mesmo. O elástico, se ele for tensionado, ele não tem função. Ele tem função quando ele diminui tensão e aumenta a tensão. Essa oscilação é o nosso corpo e o corpo do bebê. E a gente sai do pivoteio e começa a ir para um rolamento, né? Que é essa mudança do eixo ventral dorsal. Lá no primeiro mês, no segundo mês, já é interessante você lateralizar esse bebê. Coloca esse bebê de ladinho, tanto de um lado quanto do outro. Eu sempre reforço isso para não ter preferência. Outra coisa importante, bebê não tem que ter preferência de lados. Se existe um bebê com preferência de lados, temos que investigar, tá? Lá na frente, 4, 5 anos, a gente vai ter dominância. É diferente. Preferência e dominância. Preferência é quando esse bebê só quer dormir para aquele lado, só olha para aquele lado, só deita a cabecinha daquele lado. E dominância é quando ele já tem todas as valências motoras bem organizadas e ele começa a ter uma preponderância de lado, mas o outro lado não é negligenciado. Sim. Tá bom? Isso é importante. Saio do rolamento, vou para o rastejar, que é um movimento primitivo. Né? Esse movimento é primitivo e precisa acontecer, não necessariamente depois do pivoteio. Porque, às vezes, tem bebê que não tem essa demanda tão aflorada do rastejar. Ele rola tão bem que ele não consegue fazer o rastejar porque ele já tem ali uma movimentação muito ampla do espaço. Ele acha o rastejar, digamos, obsoleto, ultrapassado. Né? E aí sai desse rastejar, começa o gato. O gato, que é quando o bebê levanta o bumbum e ele começa a movimentar para frente e para trás, que a gente chama de swing. E aí alguns pais chegam para mim, tem alguma coisa errada. Meu bebê está com a bunda para cima e movimentando para frente e para trás. Os movimentos repetidos. Movimentos repetidos associa-se de forma equivocada com a estereotipia. Sim. Gente, calma. Vejam o perigo da desinformação. Né? Então, esse Swing movimento é completamente normal e necessário, né? Para inibir. Total. E aí os movimentos, eles precisam ser enxergados como algo que é padrão ou não padrão. E o swing, ele é um movimento padrão esperado, porque é o fortalecimento da articulação do quadril, né? Durante todo esse trajeto até o swing, imagina o quadril dividido em 6 partes. Sem suturas, sem musculatura ativada, 6 partes bem divididas em relação ao sistema ósseo. E aí, esse bebê vai fortalecendo, essas 6 partes elas vão se fundindo. Por isso que não é bom colocar o bebê em pé antes do tempo, sentado antes do tempo. Porque esse quadril, ele é muito rudimentar ainda para a evolução motora dessas posturas. Sim. E aí, sai desse swing, levanta o tronco superior e chegamos ao engatear, que é o boom, né? Inclusive, as nossas vovós... Sua hora vai chegar, viu, querida? Estou sabendo.
Tô sabendo. O amor só aumenta, mas a paz... Eu ouvi essa frase ontem. O amor chega de uma forma, mas o amor entra por uma porta e a paz vai embora pela outra. E quando gente, começa a engatinhar... Engatear faz parte de uma grande treta do desenvolvimento, né? Porque eu não sei se vocês já ouviram, mas tem aí um discurso de que meu bebê nem engatinhou, não sei nem por que tu tá preocupada com isso. É, muito grave. Eu tenho um assunto bem sério para falar sobre isso. Não sei nem se eu posso falar aqui agora. Fale. Porque eu fui uma bebê que não engatinhou, tá? Minha 35 anos atrás, o nível de informação que a gente tinha, amanhã não se sinta culpada porque ela vai assistir o podcast. Não. O nível de informação que se tinha era completamente diferente do que a gente tem acesso hoje, obviamente. E minha babá, que era muito cuidadosa, muito atenciosa, muito maravilhosa, e ela dizia assim, eu faço as coisas enquanto ela está dormindo, porque quando ela acordar, eu quero estar o tempo todo disponível para ela. E eu quero ficar bem muito com ela no colo, porque daqui a pouco ela vai começar a andar e eu não vou mais poder ficar com ela no colo. Então, assim, era na melhor das intenções, né? Só que isso influenciou muito na minha vida adulta. Então, eu sou uma adulta que derruba muitas coisas. Eu sou uma adulta que quebra as canecas, apesar de que a do podcast não fui eu que quebrei. Eu sou uma adulta que, entrando uma vez no banheiro, bati o dedo na porta e quebrei o dedo do pé. Que delícia. Então, para vocês verem o nível de dificuldade de se encontrar, né, esqueci a palavra agora, mas depois vai dizer. Você não tem uma noção boa, né, de espaço, você não tem uma boa noção corporal, justamente, com certeza, por conta do engatinhar. Então, assim, e eu entendo também, então, por isso que é tão importante, quando você vê uma criança, fui uma criança que caiu muito, e aí quando você vai buscar, você encontra respostas na primeira infância, na primeiríssima infância, né, que você falou. Às vezes, na vida adulta, você tem algumas questões que, quando você vai buscar, quando você volta na primeira infância, na primeiríssima infância, você encontra as respostas. E eu encontro as respostas exatamente nesse período. Eu fui uma criança também que fui muito estimulada cognitivamente. Então, eu li muito cedo, eu fui alfabetizada antes do tempo, mas a questão motora ficou um pouco a desejar, e isso realmente trouxe consequências para a minha vida adulta. Então, era uma preocupação que eu tinha muito grande com Laura, do engatinhar. Era quase assim uma noia, um desespero. Tem que engatinhar. Graças a Deus engatinhou, tudo certo. Mas, assim, é realmente um mito que muita gente ainda carrega, mas que precisa realmente ser desmistificado. Total. E assim, gente, o engatear, ele é um dos marcos mais importantes do bebê. E por que, Gi, você diz isso? Primeiro, não sou eu que estou dizendo, tá? São vários estudos, há anos e anos, se detendo a esse marco. E aí você para pensar, mas por quê, né? Na postura em si do engatear, aquela quadrupedia que a gente chama de, né, joelhinhos no chão e os bracinhos, as mãozinhas também, você já tem ali um estabelecimento articular muito importante. Então, você tem um quadril alinhado com a cervical, né? Você tem uma varredura do ambiente, porque aumenta o nível de altura e percepção espacial desse bebê. Você tem uma descarga de peso nas mãos, braços e punhos, que vai ser muito importante para o processo de escrita a longuíssimo prazo. Então, um bebê que engatia bem, ele tem um processo de escrita muito bem desenvolvido. Um bebê que não faz esse marco motor, não estabelece esse marco motor, tem algumas tendências aí na questão da escrita. Uma disgrafia, né, uma dificuldade ali de empunhadura do objeto, do lápis, da borracha. E muitas vezes a gente vai investigar lá atrás. Um bebê que consegue engatear bem, ele tem a musculatura digestiva orofacial bem estimulada, porque ele faz essa tonificação adequada para essa musculatura. Diminuição de refluxo. Um bebê que engatia bem, ele consegue ter um intestino muito bem ativado, por conta da postura. Porque
o bebê, ele não só engatia, ele sai do bruços para o engatear. Essa volta, compressão na parede volta, abdominal é exatamente. muito importante para a complacência do intestino. Então, é um bebê que, com certeza, vai ter um funcionamento intestinal muito bom em relação a outros. E aí você me fala, Gi, tá, mas se meu bebê não engateou, estou com um bebê em casa de 1 ano e ele está ok, não engateou, tudo bem. Mas você vai identificar lá na frente algumas questões, e essas questões que não acontecem estão nessa ausência aí do engatear. Então, vamos evitar esse futuro que muitas vezes traz consequências negativas e vamos pensar no que é possível. Vamos gerar esse engatear e como é estimulado esse engatear. Gente, você primeiro precisa permitir que o bebê esteja no chão para que essas evoluções motoras, o que a gente chama de construção motora, aconteça de uma maneira orgânica. Por isso que né? é tão importante, né, o chão. Por isso que é tão importante o chão. É o ponto de partida, como eu falei inicialmente. E aí, tendo esse bebê no chão, você vai perceber que vai ter esse domínio do movimento do engatear, da elevação do quadril e desses bracinhos bem situados, né? E aí, começa a colocar almofadinhas para o bebê passar por cima. Fica né? sentadinho no chão para ele passar por cima da sua perna. Isso, exato. Coisas assim tão, como Suzane falou, né? Coisas tão simples. Que a gente, às vezes, acha que tem que ser uma coisa tão elaborada, que tem que ser feita, às vezes, o básico, o menos é mais. Isso, né? Exato. E, assim, usa os recursos que você já tem em casa, que o bebê tem afinidade. Você percebe quando o bebê tem mais afinidade com um brinquedinho. Isabela, por exemplo, apesar dela ter 3 meses de vida, eu já sei alguns brinquedos que ela tem mais afinidade. Eu uso eles como meus estagiários. Eu sempre brinco lá em casa. Chama o estagiário, e dá certo. Né? Então, comece a criar essa conexão com o seu bebê, né? E coloque esse brinquedo distante. A gente tem que parar de facilitar. Dá tudo na mão, Gente, tudo. não é deixar de ser respeitoso. Eu sou super a favor e eu aplico nos meus atendimentos e na minha casa disciplina positiva. Né? Agora, o que a gente não pode ser é negligente. Se a gente tem informação e não utiliza essa informação, é negligência. Sim. Então, coloque esse brinquedo distante. Deixa se esforçar. Vai chorar? Vai. Coloca no colo, conversa, acalma. Conversa para trazer esse diálogo que você procurou ter e tem com Laura. A gente precisa colocar isso de uma forma normalizada dentro do nosso cenário como família. Tá? Eu tô rindo porque eu lembrei de um episódio. Quando o Nicolas tinha o quê? Nicolas é um dos sobrinhos. Nicolas é um dos meus sobrinhos. Hoje ele tem 5 anos, eu vou fazer 6 em fevereiro. E quando ele era bem novinho, quando ele começou a engatear, aí eu lembro claramente desse episódio. Criança gosta daquilo que a gente nunca imagina, um controle remoto. Chaves. Né? A gente tinha controle brinquedo. amo. Pra que brinquedo se eu tenho um controle remoto? Pra né? quê? E aí foi muito engraçado, porque ele tava... O de lá de casa está quebrado, inclusive. Pois é, Giovana ama. Sabe o que minha irmã faz? Ela tira a pilha do controle pra ela não mudar. Já entregou. Compra o do Atacadão. Do Atacadão tem um fake. Vale a De pena. borracha. Vale a pena. E aí a gente tava na cama brincando com o Nicolas, aí Lucas pegou o controle remoto que ele tava brincando e colocou lá longe. Aí ficou, vai, Nicolas, você consegue. Aí eu, toma, Nicolas. Aí ele, não, deixa, ele consegue. Aí eu, vai, titia, você consegue. Ele tem que se esforçar, ele consegue pegar o controle. Eu, tá bom, tá bom. É isso. E é isso, ele tem razão. Mas eu sei que o amor também toma esse lugar, né, da facilitação e tudo bem. Mas se a gente tem essa informação, a gente precisa começar a desconstruir isso um pouco, né? E aí deixa esse brinquedo um pouquinho mais distante. Tu falasse sobre os brinquedos não, os elementos que não são brinquedos e são colocados como brinquedos. E os bebês e as crianças, eles têm essa afinidade, né, com um brinquedo desconstruído. Sim. E muitos não sabem por quê, mas deixa eu explicar. A criatividade é um fator latente nos primeiros anos de vida. E a gente vai perdendo. Aprende a ser criativo, Murilo Gun. Exato, amo.
E aí a gente desaprende isso. Então, por isso que gosta tanto da caixa de papelão, das chaves, do controle remoto. E não precisa você Das achar... garrafinhas PET. Isso. Da embalagem do presente. Você dá um presente. Tudo então a criança isso. tá lá com a E não embalagem. precisa você achar que é ruim, não. Não. Entenda como isso fazendo parte de um processo de construção criativa do bebê, da criança. Então, é bom ter uma caixinha ali também dos brinquedos não estruturados, que a gente chama, né? Tem os estruturados, que são os prontinhos, que geralmente eles quebram tudo. Ou que brinca um pouquinho e deixa de lado. E assim, o cuidador fica estressadíssimo, né? Eu fiz um Claro. investimento altíssimo, como assim? Mas, ele vai sempre ter uma tendência do não estruturado, né? Do brinquedo não estruturado. Laura tinha muito isso, ainda tem, né, obviamente. E realmente é interessante você perceber. A gente sempre ouve muito isso, né? Que a criança vai preferir o que não é tão óbvio, o que você Isso. acha, e aí o brinquedo caro, às vezes, fica ali no cantinho, e aí a gente volta para aquela questão do menos é mais. Às vezes a gente investe tanto, né, na hora do enxoval, em coisas caras, que muitas vezes não são necessárias. Eu confesso que, na época que eu estava grávida, eu parei de consumir alguns conteúdos da internet de blogueiras que estavam grávidas na mesma época que eu, porque eu via que o enxoval delas, primeiro, para mim, era altamente inviável e desnecessário, e que estava tão numa vibe só daquilo, um montão de enxoval normal e tal, você mostrar. Mas, assim, eu via que era uma coisa tão absurda, assim, que eu até dei uma parada, sabe? Porque, tipo, naquele momento não estava sendo... E aí você vai, chega, por exemplo, no Instagram de Gi, né, que agora, que eu lembro que na época que ela estava para ter neném, eu acho que foi antes de tu ter neném que tu fez essa postagem do enxoval. Sim. E que aí você vê que tem tanta coisa relevante que faz sentido para você, né? Acho que essa questão de você consumir também, quando a gente fala sobre conhecimento, né, é importante você filtrar. Eu estava lendo sobre isso hoje de manhã. Ontem, sei lá, você filtrar o que você consome, porque isso vai interferir na forma como você lida, nas expectativas que você cria e no que vai se tornar importante para a sua vida. Perfeito. Então, a gente precisa ter esse senso crítico e, nessa busca por conhecimento, a gente vê realmente o que é importante, Sim. né? Perfeito. Acho que... Voltando um pouquinho sobre o que eu estava falando, sobre o facilitar as coisas para a criança. Em muitos momentos eu me peguei facilitando muitas vezes. E é uma coisa que eu tenho me policiado bastante em tentar primeiro esperar, ver até onde a criança está conseguindo ir e oferecer ajuda. Porque muitas vezes o que eu fazia era só intervir. Ia lá e fazia pela criança. Não pode. E aí eu observei que eu estava fazendo isso e isso terminava fazendo que a criança não soubesse fazer aquilo. Exato. Que é algo necessário. Por exemplo, um abrir, fechar, enfim. E aí... Isso eu observei com os meus sobrinhos em casa, eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos, e estendi isso para a área de natação, né? Muitas vezes a gente terminava fazendo pelo aluno. Perfeito. E agora eu consigo parar, observar, esperar aquela Refletir. criança tentar, porque é importante também a frustração, ela faz parte. Total. Então, a criança primeiro ela precisa tentar, e não sempre a gente chegar com tudo pronto, é isso aqui, tá perfeito, vai lá, vamos fazer isso, é assim, simples. Isso. Ela precisa tentar, ela precisa se frustrar, porque a vida ela vai trazer isso em algum momento. Exato. E oferecer ajuda, eu acho muito importante esse ponto, né? A gente sempre está disposto a oferecer Sim. e não necessariamente só intervindo. Exato. E uma outra coisa Disponibilidade, também, né? a gente está disponível, mas a gente esperar que ela peça. Sim, É também. importante, às vezes, você não Isso. interferir. Né? Uma coisa que eu leio muito atualmente sobre isso se a criança está brincando, concentrada, brincando, não interfira, nem para elogiar. Não. Deixa ela ali. Está tentando botar a tampa na garrafa e girar. Deixa ela tentar. Sim. Se ela pedir sua ajuda, você ajuda. Ontem, a gente na sala, Laura se pendurou no sofá. Ela ama se pendurar. Ama. Que bom. Ama. E aí, ela botou os pés, segurou no sofá, botou os pés num apoiozinho que tinha do sofá, subiu e ficou pendurada. Aí ficamos, eu e John, assim, olhando para ela. Aí, Corações aflitos. mas os dois parados. E ela lá, e olhando pra gente e rindo, achando o máximo que ela estava fazendo. E aí uma outra coisa também que a gente fala muito nessa perspectiva da educação respeitosa, né, e tal, é de você não falar sempre cuidado.
né? Evitar. É um bloqueio, Filha, né? porque você gera já, né, aquele receio na criança. Filha, tá Isso. tudo bem? Tá seguro onde você tá? Tá tudo Eu já certo imagino ela aí? olhando pra vocês e... Então, a mesma coisa do não Isso. vale para essa questão Não do gerar cuidado, bloqueios. né? Pra gente pensar de então assim, Sim. tem horas que realmente sai. Cuidado! É. Mas aos poucos a gente vai tentando tirar isso e assim, tá tudo certo aí. Essa posição que você tá segura para você. Fique atenta, tá certo? Então, assim, tentar falar de uma outra forma, porque isso Sim. também é importante. Não gera o receio na criança e permite que ela tente se testar, né? Porque Exato. eles vivem muito isso, né? Eles vivem se testando também os corações da gente. A gente Sim. passa o dia Faz salvando a parte. vida, mas é por aí. Gente, e isso é muito do que o filho traz para as nossas vidas. O filho, os sobrinhos, os afilhados, nos ensina a esperar. Nós somos muito ansiosos sobre os bebês, sobre as crianças. Então, vamos esperar, deixa a coisa fluir, observa, não cria bloqueios, né? E é isso. Saindo do engatear, que foi bem extenso, aqui foi bombou o engatear, vamos lá. A gente vai para a escalada, que é aquela fase que começa a querer subir num sofazinho, querer subir numa grade, numa cômoda, exige muita atenção. Subir no rack, Subir puxar a no TV. rack, inclusive exige mais atenção do cuidador, né? Por conta dessa questão toda da exploração tá mais exacerbada, mais acentuada. E uma criança que tem uma boa fase de escalada, um bom marco de escalada construído, ela vai gostar muito de se pendurar, viu, Elizabeth? Tá explicado. Bem provavelmente, Laura, ela teve uma fase de escalada muito boa. E aí ela hoje tem essa sustentação a nível da cintura superior, né? Que a gente chama dessa cintura escapular. Sim. Né? Que a gente tem a cintura escapular e a cintura do quadril, né? A nível de quadril. Então, para ela ter uma boa resposta biomecânica de sustentação, ela teve uma boa escalada. Veja como as coisas vão se comunicando, né? Se entrelaçando, né? Total. E aí a gente sai dessa escalada e chega à postura bípede. Então, a criança que era totalmente horizontal, ela passa a ser um bebê, né, verticalizado. E esse bebê verticalizado, eu já vou deixar ele em pé e já vou começar a deslocar com ele. Certo ou errado? Errado. Mas é o que mais acontece, não é não, Brasil? É o que mais acontece. Todo mundo que vê um bebê andando já... Vamos lá. E aí, Gi, o que é que eu tenho que fazer? Nada. Minhas costas dói. Você está procurando isso. Quem tem que dar indício de movimento, quem dá a primeira instrução, não é você. Mais uma vez, chegamos na ansiedade do adulto em decorrência ao desenvolvimento do bebê. O bebê está em pé, mas não necessariamente ele vai estar em deslocamento. Em pé é diferente de execução de marcha. Execução de marcha é uma propriedade de deslocamento. E então, é um outro marco. Isso, que a gente vai chegar após essa verticalização. Então, calma, gente, não precisa... Viu um bebê em pé? Não precisa estar arrastando o bebê. Se você identificar que ele já saiu dessa postura verticalizada para uma marcha, aí você traz. E aí não traz segurando pelas extremidades. Tá? Inclusive, isso tem lá no Instagram da Desenvolvimento Kids. Você traz segurando pelos cotovelos, tá? Pelo antebraço e cotovelo. É um grupamento de articulação que você vai trazendo ali junto com o bebê. E quem dá o primeiro passo é o bebê, não é você. Nada de fraldinhas como antigamente. Elimina isso aí. Esse cenário é um cenário retrô. Elimina. Por quê? Porque ali você está colocando a indução antes da resposta biomecânica desse bebê. Sempre é o bebê que dá as coordenadas. Sempre. E aí saímos dessa verticalização, chegamos à marcha e o bebê vai começar o seu deslocamento com autonomia, né? Buscando esse conhecimento a nível territorial. E a gente traz outras evoluções também de linguagem, somado a isso. E a linguagem também vai ser construída lá no bruços, tá? Um bebê que fica bem de bruços, ele tem um sistema linguístico, a musculatura que abrange todo esse sistema linguístico
mais executada, mais estimulada, mais trabalhada. Então, por isso que é interessante também a gente pensar nessa linguagem lá atrás. É interessante uma coisa, só porque Laura está numa fase assim, começou a falar tudo. E ela, Matraca, Ontem eu matraca. chamei ela de papagaio, ela papagaio. Ótimo. e aí ela diz tudo. E aí hoje de manhã eu fiz o bolo ontem, né? Ela já estava dormindo. E aí eu fiz 2 bolinhos, deixei um lá em casa. Te fazer inveja, te fazer inveja. Toda errada, Te fazer toda inveja errada. também. Vou passar lá mais tarde. E aí ela acordou hoje de manhã, destampou assim um bolo, ela não come doce ainda. É uma das minhas batalhas. Ela já deu umas experimentadinhas assim, mas não curte também porque ela foi ensinada dessa forma. Mas aí ela pegou, ela tem um amor por bolo, não pelo sabor do bolo, mas pelo visual. Sim. Né? Ela relaciona Curiosidade, bolo, né? a festa, a vela, a bolas. Então, ela é apaixonada por bolo. Ela ama ver fotos de bolo. E aí, ela pegou, o bolo já estava cortado, aí ela pegou um pedaço de bolo assim, e botou na boca. Aí eu, filha, tem açúcar, você não pode. Aí ela, mamãe pode? Papai pode? Já deu uma rasteira daí. Lala pode. Então, assim, é uma fase realmente muito gostosa. E você vê que o quanto você... Voltando, né, para aquilo que a gente falou, o quanto você conversa, o quanto você estimula, realmente vai fazer toda a diferença. E aí, partindo dessa questão dos marcos motores, quando a gente sabe que existem marcos que são importantes, que são necessários que sejam alcançados, lembrando que existe uma janela, lembrando que alguns bebês vão engatinhar com 5 meses, alguns vão engatinhar com 7, mas que tudo bem, que cada bebê é único, mas que a gente não pode nem ficar esperando Sim. demais, Sim. né? A gente precisa ajudar nesse processo. Mas a partir de que ponto a gente deve realmente se preocupar? Né? A partir de que ponto a gente deve pensar em atraso motor? Sim. E como que a gente pode ter esse olhar? Enquanto profissional, né, como que a gente pode, realmente, como a gente estava conversando no outro podcast que a gente gravou com o professor Gustavo, que realmente o conhecimento vai fazer toda a diferença. Total. Nesse processo, é inevitável, você precisa estudar, da mesma forma que quando uma criança está nadando, você sabe o que você tem que corrigir, o que precisa ser trabalhado, porque você conhece aquilo, a mesma coisa nesse caso, mas assim, como identificar e como a gente agir diante de um possível atraso motor. Tá. Essa identificação vai vir através do conhecimento, né? Então, você buscar se orientar diante das informações que você tem ali. Hoje a gente tem excelentes profissionais na área, né? Tem boas páginas para seguir. E não adianta, gente. Se você não tiver essa busca, dificilmente você vai conseguir agir de forma contundente, né? E aí a gente também abrir a mente de que não é aquela expectativa do passado, de que o bebê precisa ter a cabeça erguida, depois o bebê precisa sentar, depois o bebê precisa ficar em pé. Não. Entre esses intervalos aí, Existe muita coisa, existem muitas evoluções motoras que precisam ser enxergadas, né? E o sistema neuromotor, ele não para. Desde quando o bebê nasce até a sua vida, até o envelhecimento, né? Lógico, com demandas diferentes, mas assim, exige da gente atenção, alerta. E aí, esses alertas precisam ser identificados, partindo dessa ideia do conhecimento, quando você nota um bebê sem reação. Eu acho muito estático. Eu acredito de verdade que o bebê, ele é isso. Ele é exploração, ele é movimento, ele é curiosidade. Se você Ele é trela. Se não Ele é for trela. treloso, minha gente, o bebê precisa trelar. Se você nota que ele não está tendo responsividade sobre aquilo que é proposto, você precisa acender essa luzinha do alerta. E aí, dentro de todos esses marcos motores, a gente precisa ter maturações acontecendo. Maturações cerebrais. Se a gente tem um bruços que não é tolerado, mesmo com o chegar dos 3 meses, a gente pode ter aí um torcicolo congênito, a gente pode ter aí uma assimetria craniana, algumas disfunções que precisam e devem ser corrigidas. Mas, para isso, eu preciso ter informação. E preciso ter um olhar crítico. Tá? Aí, se você também nota que esse bebê
ele tem uma tendência de lados, né? Como eu falei aqui anteriormente, é um outro alerta para que você tenha aí um cuidado e investigação mais acentuada. Então, assim, perceber esse bebê é uma questão assim necessária para que a gente entenda o que é ok e o que não é ok, o que precisa ser melhorado e o que já está acontecendo com fluidez. E aí, no âmbito da psicomotricidade, mais uma vez a gente fala o que a gente já falou em outro momento também, a questão da observação. Total. Né? É muito importante essa observação e esse senso crítico para que a gente consiga, de fato, Isso. identificar, né, Olha, possíveis... É um dos quesitos, um dos princípios assim importantíssimos da Desenvolvimento Kids, da DK. É essa questão do acolhimento. E esse acolhimento partindo da ideia do cuidado, da atenção. Então, por exemplo, a gente não tira o bebê das mãos da família de forma não respeitosa. A gente deixa aquele bebê no tapete, entendendo o que é que ele está ali mostrando, para poder traçar um plano. Então, essa liberdade motora também faz parte do princípio da DK e é algo que é muito relevante para a gente. Então, observar, estar atento, é isso. Recentemente, a OMS, ela liberou um relatório, né, sobre a introdução alimentar, que já existe, né, mas vão sendo feitos alguns ajustes, enfim. E ela falou dos sinais de prontidão. Sim. Né? Que eu tenho minha experiência, falei num outro podcast, vou falar aqui depois também sobre ele. Mas o que você fala sobre esses sinais de prontidão? O que a gente poderia falar sobre eles? Isso, olha só, saiu uma cartilha, né, um relatório da OMS com várias informações. Algumas estão sendo debatidas ainda aí, né, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, e outras já estão muito bem estabelecidas. Outras, algumas famílias já faziam de prática, mesmo sem ter esse relatório estipulado. E se falou dos sinais de prontidão. Primeiro, o que seriam esses sinais de prontidão? São elementos iniciais para que esse bebê tenha uma introdução alimentar bem correspondida, segura e efetiva. Né? Eu acho que são duas palavras que podem responder bem essa introdução alimentar. E aí, quais seriam esses sinais de prontidão? Primeiro, o controle de cervical. Né? Um bebê que tem um controle de cervical, certamente ele vai ter uma melhor resposta digestiva. Ele não vai ter engasgo, né? Que é a questão que traz muita insegurança aí, né? nesse momento aí da introdução alimentar. Depois que esse bebê tem um controle de cervical, ele precisa ter reflexo de protusão, que é a linguinha para fora. Tá? Então, alguns pais, né, alguns cuidadores, eles se preocupam muito com essa linguinha para fora. É engraçadíssimo, né? E aquilo dali se chama reflexo de protusão. Um bebê que tem reflexo de protusão vai ter uma boa adesão à mastigação. Estão bem relacionados. E um bebê que coloca a língua para fora e guarda essa língua, ele está trabalhando a musculatura orofacial, né, que está relacionada também a esse controle de cervical, tá? Então, a gente tem aí o controle cervical, o reflexo de protusão, essa curiosidade em ver o outro comendo, né? Então, essa atenção em pegar o objeto, então a capacidade de preensão do objeto, e muitas vezes pega e não solta, outras vezes pega, agarra e ai de você, inclusive seu cabelo, e outras vezes pega e manipula, fazendo a troca, que é um avanço importantíssimo. E é um bem sinal necessário. Demais. E é um dos sinais também. Dos sinais. E aí a gente chega, a partindo dessa ideia da troca, né? Por último, no sentar. Primeiro, a gente precisa entender. Quando vai chegando os 4, 5 meses, os pais, né, os cuidadores, eles ficam desesperados. Meu bebê não está sentando, meu bebê não está sentando. Calma. O bebê tem até 7, 8 meses para sentar. Agora, colocar-se sentado, ele precisa com 6 meses. O que é colocar-se sentado? Colocar o bebê num cadeirão, botar o cintozinho e ele não tombar. Se ele não tomba, ele é colocado sentado. E tudo bem começar a introdução alimentar ali.
Isso é um mito que está sendo quebrado, tá? Inclusive, é importante dizer que conhecimento está aí e a gente tem desconstruções e construções. Antigamente se pensava que o bebê tinha que sentar até os 6 meses. Hoje já se entende que, se ele tem todos esses reflexos bem situados acontecendo e ele colocado sentado num cadeirão com o cinto sem tombar, não tem problema começar essa introdução alimentar. Tá? Se ele bambeia. Aí já não é o momento de colocar. E a gente pode esperar. Porque existe um rigor, que eu não sei quem criou, mas já pode ser quebrado, de que a introdução alimentar tem que começar aos 6 meses. Existem bebês que começam com 7, com 8, e tudo bem. É importante começar quando todos esses sinais de prontidão estão sendo evidenciados com qualidade. Tu falou agora, e achei bem importante essa questão do sentar e colocar-se sentado. Sim. Porque é uma diferença aí importante. Demais. Né? Eu comentei também em um outro podcast sobre essa questão da introdução alimentar de Laura, porque foi uma coisa que me deixou preocupada. A pediatra liberou, e eu lembro que na época eu conversei com você sobre isso, mas eu sentia que ela não ficava bem na cadeira. Sim. Ela não ficava confortável. E ela já tinha todos os outros sinais de prontidão. Ela já tinha interesse pelo alimento, ela já segurava bem, ela já trocava de uma mão para outra, ela tinha protusão, né, ficava colocando a linguinha para fora. Ela já tinha a questão cervical bem estabelecida, mas ela não tinha um sentar bom. Sim. Né? E eu conversei isso com a pediatra, e a pediatra liberou. E, como eu disse, né, no outro podcast, eu não me senti confortável para dar continuidade de imediato. A gente oferecia e tal, mas, assim, ela não ficava bem na cadeira. Então, foi uma coisa que eu não insisti muito, sabe, nesse primeiro mês. Porque, realmente, acho que existe também uma questão da mãe. A mãe quer parar de amamentar, em alguns casos, né? Eu não consegui até hoje. Estou aí na luta. E tudo bem, né? E tudo bem. Mas existe essa questão que você fala da pressa, né? E eu acho que existe muito isso, dessa necessidade do bebê. E um mito que a gente cria, porque eu dizia, só vou amamentar 6 meses. Iludida. Iludida é pior que doido. E aí você fica naquela expectativa de que vai comer logo. Na primeira semana o menino já vai comer tudo. Né? E você cria muitos mitos na sua cabeça que a gente precisa, de fato, ir desconstruindo. Sim. E se munir de informação para saber que aquilo não necessariamente vai acontecer naquele tempo, daquela forma. Exato, exato. E, assim, essa questão desses sinais de prontidão, eu vejo muito assim que as pessoas ainda não entendem as etapas, né? Então a gente precisa entender as etapas antes de colocar aquela cartilha em prática. E se vocês observarem, todos os sinais de prontidão têm acesso aos marcos motores. Perceberam isso? Vamos ao primeiro sinal de prontidão: controle cervical, bruços, esfinge, pivoteio, né? Segundo sinal de prontidão, reflexo de protusão, que vai vir exatamente daquela estimulação que eu falei do bruços a nível de linguagem e músculos orofaciais. Aí a gente vai para o sentar, né? Que é colocar-se sentado, mas é construído lá atrás, nos marcos motores. Então, todos os sinais de prontidão, eles têm acesso aos marcos motores. Como é que eu vou esperar que meu filho, meu bebê, tenha sinais de prontidão organizados se eu não coloquei ele no chão? Se eu não estimulei, se eu não gerei evolução motora lá atrás, no bruços, na esfinge, no pivoteio, enfim. Então, a gente precisa entender que é tudo conectado, né? Existe uma conexão aí muito forte. E é muito interessante o que vocês têm falado bastante, esperar. Esperar é importante até certo ponto, obviamente, sim, mas muitas vezes a gente cria expectativa na criança achando que ela vai cumprir aquilo que a gente fez. Trazendo mais uma vez para a natação, a gente canta muito uma musiquinha para os bebês. Espera, espera, espera um pouquinho, moceguinho, vou ficar. Então, assim, a gente coloca muitas crianças para esperar e, às vezes, a gente não espera a criança. Sim. Essa semana eu tive uma experiência com uma criança, ela é TEA, tem autismo, e aí ele faz muitos pareamentos de cores. Então, ele... Sempre que tem 2 coisas com a mesma cor, ele junta.
E a gente fez uma proposta de atividade para ele. A gente colocou vários potinhos coloridos e as bolinhas coloridas, exatamente da mesma cor, misturado. O objetivo era que ele trocasse as bolinhas. Beleza, a gente colocou. Ele olhou pro brinquedo e fez uma cara assim, tipo, é sério que vocês estão fazendo isso pra mim? Virou assim, nem tchum. Deixa lá. Os dois professores e eu, tudo se olhando. A gente, tá bom, né? Tudo bem. Vamos lá, a gente vai conseguir. E aí ele começou a pegar as bolinhas e jogar na piscina. Ele estava em cima do tapete. Jogava a bolinha na piscina. Aí a gente, tipo, pensando e conversando entre si. Esse não era o objetivo da gente. Mas a gente não estava com paciência para esperar ele. E aí, vamos lá, mais uma vez. Ele começou a pegar os potes e jogar dentro da piscina. Aí a gente começou a brincar com ele. Ele jogava na piscina e a gente jogava de volta no tapete. E a gente foi fazendo isso. E, tipo, entrando na brincadeira dele. E, literalmente, no último minuto da aula, ele pegou todas as bolas, todos os potes e colocou tudo na cor certa. Como vocês queriam. Exatamente. Ele só queria brincar primeiro, antes de outro jeito, para depois... Sim. Exatamente. E, assim, o objetivo ele foi cumprido Sim. dentro do tempo da criança. Perfeito. A gente, mesmo impaciente, esperou o tempo dele. Sim. E eu acho que seria interessante, por exemplo, caso não houvesse essa finalização, porque ele fechou com chave de ouro, atendendo o objetivo da gente. Seria interessante, eu acredito, né, que seria interessante uma outra intervenção e a gente tentar chegar até esse ponto, que é o objetivo da gente, né, de formas diferentes. E caso esse objetivo não fosse chegado, a gente investigar por que isso não estava acontecendo, né? Sim. Porque é muito interessante a gente esperar, não atender a nossa expectativa, mas algumas coisas as crianças precisam evoluir, chegar Sim. àquele ponto, né? Mudar estratégias, né? Exatamente, mudar a estratégia e atender à necessidade da criança. E com os bebês é exatamente assim. Exatamente assim. Ó, Su, deixa eu falar uma coisa importante. Nós temos uma região do nosso cérebro chamada córtex pré-frontal, que está nessa região aqui. E o amadurecimento desse córtex não acontece na primeira infância, na primeiríssima infância, na adolescência. Acontece ali por volta dos 24, 25 anos de vida. Ou seja, muitas pessoas que a gente lida na rua nem têm um córtex pré-frontal bem estabelecido. Então, quem tem somos nós. Nós temos um córtex pré-frontal estabelecido, por consequência, temos um controle inibitório. Esse controle inibitório, ele tem associação direta com essa questão da espera. Então, por isso que muitas vezes as crianças elas não querem esperar. Mas talvez muito do que você falou, e eu concordo plenamente, é a nossa estratégia. Sim. A nossa ansiedade atrapalha esse controle inibitório sendo construído. Com os bebês do mesmo jeito. Isabela teve uma experiência recente sensorial com o gelo, e eu peguei o gelo, trouxe o gelo, brinquei com ele, passei em mim, fui passar nela, ela não gostou muito. E esse processo de controle inibitório do querer e do não querer é muito rudimentar ainda. Sim. Mas cabe a mim, de maneira respeitosa, ir trazendo isso de forma gradual. Tá? Então, assim, com os bebês é do mesmo jeito. Você precisa introduzir de maneira estrategicamente bem bem variada, sim, mas não deixar de não impedir, né, na verdade, esse acontecimento das evoluções, como aconteceu com você na piscina. Então, tem muita pertinência no que você falou, assim, dessa ansiedade, né, que nós profissionais temos e está dentro de uma expectativa, né? A gente planeja, a gente quer executar como a gente planeja, mas trabalhar com bebês e com crianças, eu sempre falo isso, é se frustrar diariamente. Sim. Não adianta, não é uma tabela do Excel. Não é, nunca será. E você precisa estar pronto para isso, para se frustrar e para entender que nem sempre ele Isso. vai corresponder ao que você Isso. acha. Às vezes o que Perfeito. ele precisa alcançar vai ser alcançado de uma outra forma. E vai um recadinho Né? para os coordenadores e gestores. Hoje eu tenho empresa, hoje eu sou coordenadora, gestora, mas eu já tive num lugar de funcionária. E minha gestão não entendia, porque muitas vezes era solicitado uma demanda, aquele aluno não correspondia e eu não queria fazer de novo. Calma, deixa eu ganhar vínculo, deixa eu ir por outro caminho. Né? Então, os gestores, coordenadores, tenham paciência, criem novas estratégias para a sua equipe, para que a sua equipe tenha empoderamento de atuação. É o que eu sempre falo na ADK. Perfeito.
Uma outra pergunta que a gente tem, que é muito comum, que me foi feita assim por familiares, parentes aí. Ah, compra um andajá para ela, compra um andador. Não. O que você tem a falar sobre isso? Por que usar ou não usar? Vamos conversar um pouquinho, porque eu acho que é um mito muito grande. Sim. E que é importante a gente sempre estar colocando aqui, inclusive porque outros profissionais, a gente precisa realmente desse conhecimento para que a gente possa transmitir essa informação para as famílias, para os cuidadores, né, para as crianças com quem a gente tem contato, com quem a gente tem vínculo, com quem a gente trabalha no dia a dia. Então, é bem importante aí também. Olha, a gente poderia fazer um podcast só de andadores e suportes, né? A gente tem aí os jumpers, enfim, vários absurdos na internet, capacete, um negocinho que você suspende para não cair água no rosto. Gente, eu fico maluca assistindo aquilo. Mas, deixa eu explicar. Os andadores, andajá, os outros suportes como jumpers, eles vêm lá da cultura dos Estados Unidos, né? Lá eles têm muita tecnologia investida nisso. E lá mesmo eles se contradizem, porque muitos estudos saem de lá mostrando o quanto é inseguro os andadores, né? E esses andadores, eles são inseguros não apenas a nível biomecânico, mas por quê? Existe um índice elevadíssimo de acidentes caseiros por conta de andadores. O bebê ele entra ali e ele ganha uma mobilidade, velocidade foguete. Vai lá na cozinha, derruba a panela quente, vai lá na escada, desce, tromba e vira. Vai na piscina, com algumas residências que têm piscina, e aí já viu o risco alto de afogamento. Então, assim, é para além do sistema biomecânico, né, a questão do uso de andadores. E a nível biomecânico, muitas pessoas me perguntam assim, mas, Gi, vê só, se não é legal, por que quando a gente coloca o bebê sorri? Por que ele se desloca? Puro reflexo. Ali são reflexos. É muito primitivo o corpo daquele bebê para ele fazer aquilo de maneira consciente. E a gente sabe que reflexo precisa ser modulado para trazer esse movimento de forma mais acertada, né? Então, quando você coloca um bebê no andador, você impede esse desenvolvimento e impede essa modulação do reflexo. E ele começa a ter uma disfunção postural, ele começa a ter uma marcha em meia ponta. Inclusive, nossa geração, tem muitas pessoas que até hoje andam na meia ponta. Eu conheço. Por quê? Certamente, não havia de regra, mas bem provavelmente usou o andador, usou o andajá. Tá? Então, assim, existem disfunções seríssimas, desequilíbrios a nível articular, biomecânico muito grave, e que devem ser evitados. Existem algumas questões aí a nível de constituição, né? O uso do andajá foi retirado, depois foi liberado, retirado novamente. Existe um mercado aí muito forte, né? E a gente sabe que o capital muitas vezes domina, mas ter consciência do quanto é prejudicial, do prejuízo que o andajá traz, né, para os bebês, é o suficiente para você dizer, eu não vou comprar isso aqui para o meu bebê. É isso que a gente precisa. Acredito que eu falei tudo sobre o andajá. Assimetria craniana e torcicolo congênito. Tá. Vamos falar um pouquinho sobre eles. É um assunto que está sendo muito colocado nas clínicas. Ainda estamos aí caminhando, alguns estudos ainda traçando o que seria de fato, como identificar, mas o que é que a gente tem hoje, tá? E é uma notícia bem fresquinha para vocês. O que a gente tem hoje é que a assimetria craniana está relacionado a esse achatamento do crânio, da calota craniana. Veja, não precisamos ter um crânio sempre redondinho. Alguns bebês têm um crânio um pouquinho mais avantajado atrás, mais oval, e tudo bem. E isso vai, no desenvolvimento, se ajustando. O que é que não pode acontecer, e aí a gente chama de assimetria craniana, é quando essa calota craniana ela é planificada. Ao invés dela ser assim, ela é assim.
E aí a gente vai procurar o porquê que isso aconteceu. É como quando a gente está com febre. A gente não só medica a febre, mas a gente precisa investigar o motivo da febre. A assimetria craniana está muito relacionada a isso, a identificação do que gerou aquela planificação. Algumas pessoas, pela ausência de conhecimento, acham que é por conta da forma que o bebê deita, né? Mas não tem nada relacionado a isso, não. É uma disfunção que parte do corpo e gera compensação na calota craniana, porque ela é muito flexível, né? Muito molinha. Então, essa descompensação postural, ela vai desencadear essa planificação da calota craniana. E, Gi, se eu consigo identificar isso de uma maneira precoce, é muito positivo, porque a correção vem a curto prazo. E, Gi, o que é que eu preciso fazer? Você leva um especialista, um psicomotricista, dentro desse nicho de conhecimento dos bebês, como é o caso da gente da DECA, que tem esse tipo de acesso a conhecimento, um fisioterapeuta. E o ponto de partida é a puericultura, né? Como eu falei anteriormente, é o pediatra que vai te dar sinais. Mas se ele não te der sinais, porque muitas vezes a consulta se restringe ali ao peso, né? A questão isso, da medição, né? Da questão da cabeça. Mas se ele não se aprofunda, comece a questionar isso junto com ele, porque ele é o ponto de partida. E aí você vai procurar profissionais especialistas. O que é que esse profissional vai fazer? Primeiro, ele vai fazer uma análise biomecânica, né, das angulações dos movimentos. Então, é isso que a gente faz. A gente vai entendendo anatomicamente como está acontecendo as angulações, né, dessas articulações. Se esse bebê tem dores posturais, porque se existe dor, existe compensação. Existe uma negligência ali de movimento, né? E aí a gente vai corrigindo. Através de movimentações simples, bem específicas e direcionadas, a gente vai modulando esse corpo, vai reestruturando e a gente consegue reverter essa assimetria craniana. Mas é necessário essa intervenção precoce. Torcicolo. Torcicolo vem de torcer. Então, esse torcicolo ele pode acontecer em qualquer região do nosso corpo, inclusive no tornozelo. Tá? E aí, o que é que a gente vai pensar? A gente vai pensar nesse corpo que está tensionado e que, muitas vezes, não tem mobilidade. Ele é tenso, ele é sem mobilidade e ele tem uma predisposição para lados. Por isso que é muito importante a gente pensar que o bebê ele não pode ter preferência. Né? Então, se você nota que esse bebê ele está muito deitadinho para um lado, rotacionado para o outro lado, opa, será que a gente tem aí um torcicolo congênito? Vamos investigar, vamos observar, vamos levar no especialista. Então, assim, é sobre torcer, é sobre como esse corpo se comporta nas movimentações de torque. Né? O nosso corpo foi feito para ter abrangência articular. A gente não pode fazer só isso aqui. A gente pode fazer isso aqui, né? O bebê também, ele vai conduzindo essas movimentações aos poucos. E a nível de conhecimento torcicolo congênito, muitas questões de dificuldade de amamentação vêm por conta desse torcicolo. Né? A gente tem um ossinho, um anelar, chamado hioide, que é na base mesmo do nosso processo de fala. E, às vezes, essa musculatura está tão tensionada, o bebê ele é tão tensionado que ele não se alimenta bem, ele não faz a sucção bem. E, às vezes, essa amamentação ela é prejudicada e as pessoas ficam, por quê? Vai lá pesquisar, vai lá dar uma conversada com um profissional especialista para relaxar essa musculatura que está aqui, ó, nessa região da fala, do processo de alimentação, e vai melhorar essa sucção, essa amamentação vai ser qualificada. Perfeito. A gente tem mais uma pergunta, Tá. que é assim bastante comentada hoje, bastante falada, e mesmo se falando muito, a gente ainda vê acontecer muito, que é a questão da exposição das crianças e dos bebês às telas. Certo. Né? É uma das minhas batalhas. Sim. Foi uma das batalhas que eu descobri, que eu coloquei, né, para a minha maternidade. E não é fácil. Não. É fato. Mas a gente sabe que existem prejuízos muito grandes, né, cientificamente comprovados,
a exposição das crianças, principalmente até os 2 anos de vida, Sim. às telas. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, Vamos. para a gente depois... Primeiro eu quero finalizar. começar essa conversa trazendo para você paz no coração. Por quê? Não existe uma maternidade perfeita, tá? Não existe. O que existe é informação e o que é possível para mim, o que é possível para a minha família. E redução de danos. E são batalhas, né? Se São são batalhas, não batalhas. necessariamente sempre você vai vencer. Isso, Cada exatamente. dia- Então, assim, redução de danos. O que é possível a gente fazer para distanciar esse bebê das telas? Por quê? É real, oficial, que os bebês fazem parte de uma geração onde a tela é fortíssima. Então, não tem como a gente anular na nossa residência, não tem como a gente blindar isso de uma forma onde eles não tenham acesso. Então, o que é rigoroso até os 2 anos? Façam de tudo. Deem o seu melhor. Sempre se pergunte, esse é o meu melhor? Será que eu não consigo brincar mais um pouquinho? Será que eu não consigo colocar música no celular ao invés de música na televisão? Perfeito. Será que eu não consigo levar para a varanda da minha casa e conversar um pouquinho sobre os passarinhos, sobre o céu, contar histórias? Se pergunte. Partindo dessa ideia dos 2 anos, que existe uma abertura maior de liberação, toma cuidado com esse tempo de liberação. Tá? E sobre os bebês, nesses 2 anos, a recomendação não é de Tia Gi, não é da Desenvolvimento Kids, é uma recomendação de estudiosos na área. Não se deve oferecer telas para os bebês até os 2 anos. Gi, por quê? Primeiro, fala. Muitos bebês têm atraso de fala e as pessoas não entendem que é por conta desse acesso às telas. E, pasmem, a maioria dos bebês nascidos de 5 anos para cá estão sendo analisados nas consultas com dificuldade de fala. Porque o que é que acontece? Existe uma margem de quantidade de palavras que esses bebês precisam colocar, né, no seu dia a dia. E essas palavras estão cada vez mais sendo reduzidas. Por que será? Porque não tem interação. Para poder existir a fala, é necessário ter interação. A tela não gera interação. Ele senta, muitas vezes nem senta, deita e observa. Não é questionado. É diferente de você, que senta e pergunta, como foi seu dia? Vamos brincar. Que tal a gente fazer isso? Olha a cor desse boneco. Será que parece com um boneco lá da casa de vovó? Vamos pensar no dia da gente ir lá, veja a quantidade de questionamento, o nível, o vocabulário, aprofundamento de tudo. de vocabulário, de interação. Então, assim, a fala é um fator primordial. Outra questão, façam análises. Um bebê que ele é exposto às telas, ele tem um elevado índice de cortisol quando essa tela é diminuída ou quando ela é desligada. Ele fica maluco, gente. Os bebês, eles ficam muito agitados. E, assim, a luz, né, as cores ali apresentadas para ele, a Porque as velocidade imagens trocam. das trocas de imagem, muita informação. Até saiu um estudo que eu converso sempre assim com as pessoas que eu tenho acesso sobre a equivalência, né, do uso de telas, as consequências do uso de telas com as consequências de uso de drogas, né? Tem um estudo aí muito bem divulgado que as respostas são muito semelhantes, de perturbações mesmo comportamentais. Tem crianças, tem bebês que ficam reativos e não são reativas, né? E a gente se pergunta, como assim? Como assim? Uso de telas. Então, é isso, gente. Eu acho que a gente tem acesso à informação, né? O golpe está aí, cai quem quer. Não é verdade? Então, você tem que ter todo esse cuidado e atenção. Antes da gente finalizar, eu posso falar de uma questão que eu acho importante para deixar aqui para o público de vocês, sobre o sentar. A gente tem um conceito chamado sentar estático. Já ouviram falar? Bebês que são colocados e sentados. Eu lembrei por conta dessa questão das telas, porque muitas vezes a gente tem ali acesso a imagens, Google, os bebês colocados e sentados. Bebês não têm que ser colocados e sentados. O sentar, ele é construído, ele é um marco construído, tá? Como a gente falou anteriormente, chão e construção de marcos. E aí, se você coloca esse bebê sentado para assistir tela,
são 2 facadas aí, né? E você vai ter um sentar estático. O bebê, ele só senta. Ele não tem mobilidade. Sim. Ele não tem alcances. Ele apenas senta. Então, muito cuidado sobre isso também, que é muito comum. Eu recebo muitas demandas dos pais, assim, até nos projetos de intervenção mesmo, de consultorias. Eu percebo muito nos hotelzinhos, quando eu vou dar treinamento, né, com o projeto Desenvolve Bebê. Eu percebo muito, assim, as tias dos hotelzinhos sentando os bebês, por falta de conhecimento mesmo. E quando a gente sai desse processo de transformação, elas entendem tudo, olham para mim e dizem, agora tudo faz sentido. Não preciso colocar ele sentado, né? Ele vai construir esse sentar. Então, elimina esse sentar estático e deixa esse bebê sentar com autonomia e qualidade, tá? Muito importante, né? Tudo que a gente tem falado aqui. E se você está com a gente até agora e ainda não curtiu, ainda não comentou, ainda não mandou para nenhuma mãe, para nenhum cuidador, para nenhum dono de hotelzinho, ainda dá tempo, né? De vocês compartilharem informação de qualidade, para que a gente possa difundir cada vez mais essas informações com outras pessoas. E a gente está chegando ao final do nosso podcast. Amei. Mas aí, se vocês quiserem, vocês podem assistir de novo, Isso. anotar alguma coisa que ficou pendente. Enjoar da minha voz, da minha cara. Vai ficar gravado, vai ficar salvo. Então, vocês têm outras oportunidades de assistir também esse conteúdo. E a gente queria agora fazer um bate e volta com Tia Gi, Ui, que são perguntas rápidas. Tu quer fazer? Pode fazer. tô com medo. É super simples, não é um bicho de 7 cabeças. Vamos lá. Vamos lá. Como te encontrar? @desenvolvimento_kids. Arrasou. Lá começamos todo o processo de comunicação. Muito bem. Indicação de um livro. Ai, vários. O Cérebro da Criança é muito bom. A Educação Física e o Desenvolvimento Motor, de Galarrou. Sobre a educação respeitosa, tem... Ai, gente, tem muito. Tem Maia, tem Elisama. Inclusive, tem o último livro que eu li, eu estava gestante quando eu li esse livro, Criança do Movimento. Eu esqueci o nome da autora. Mas é muito bom. E eu fiz um vídeo lá na página sobre Criança do Movimento. Traz para a gente boas reflexões enquanto profissional, enquanto família. Cecília, o nome da autora. Criança do Movimento, indico demais. Traz essa desconstrução sobre aquela criança que se movimenta demais. Será que é um diagnóstico ou é uma criança saudável? Né? Então, esses aí eu sempre indico. E esses autores que eu falei, que eu não lembrei do título do livro, mas Elisama, Maia... Ai, gente, tem muita Maia gente boa. lançou o segundo, né? Mas o primeiro é A Raiva Não Educa, Calma Educa. Perfeito. Esse daí é maravilhoso. Ela lançou outro recentemente, né? Indicação de um perfil no Instagram que não seja o seu. Desenvolve Criança. Perfeito. Já fiz um workshop dela. Ainda não fiz o curso, faço mas muitos cursos. Faço muitos maravilhoso. cursos. Uma coisa muito interessante é que esse perfil Desenvolve Criança é de uma fisioterapeuta, Lígia Conte. E ela já entendeu tudo. Ela está lá na frente. Porque ela traz para a gente o quanto é importante a questão de termos profissionais de diferentes áreas atuando no desenvolvimento infantil. Nós, profissionais de educação física, temos esse lugar, gente. Por favor, precisamos ganhar empoderamento sobre essa área. É a nossa área, estudamos isso durante nossa formação. E profissionais de outras áreas estão entendendo isso, e muita gente da nossa área ainda não entendeu. Vamos reagir. Então, desenvolvimento... Desenvolve Criança. Desenvolve Criança. Se não fosse a área da psicomotricidade, essa área mais infantil, qual seria a área que você seria? Eu seria tia de berçário. Amo. E, chega, me emociona. Ela acabou de sair do puerpério, minha gente. Então... Olha, eu já quase chorei hoje, ela está chorando e assim vai. São pessoas que têm uma doação, assim, diária com os bebês. E elas só precisam de informação. Sim. E eu trabalho com essas pessoas. E por isso que eu me emociono, porque eu vejo a transformação delas. Muitas delas são avós, mas estão lá atuando. Muitas delas são mães,
Minha gente, eu sou muito chorona, né? Mas é isso, é o que eu trago para Os vocês. hormônios. Então, assim, eu seria uma tia de berçário. Agora, eu ia ser revolucionária, viu? Ia ser babada. Mas eu seria uma tia de berçário, ia contaminar ali minha equipe, sabe? Ia dizer, vamos estudar esses bebês, tem alguma coisa errada aí. A gente está fazendo alguma coisa errada, vamos transformar esses bebês aqui. E eu acho que daí eu ia conseguir atingir outras pessoas. Mas eu acho que as tias dos berçários, né, das escolinhas, elas precisam ser olhadas assim, com muita atenção. É uma profissão muito responsável. Elas ficam o dia inteiro com as joias da nossa vida. Vocês já pararam para pensar nisso? E muitas vezes elas são desvalorizadas. Muito. Então, é isso. Choros, né? Choros. Choros. Um professor que te marcou. Ai, minha professora da alfabetização. Tia Yara. Não esqueço dela nunca. Tia Yara, será que está assistindo esse podcast? Seria incrível, né? Tipo aquelas coisas do Caldeirão do Hulk. Seria maravilhoso, né? Tia Yara, ela me ensinou, mesmo sem muita capacidade cognitiva, eu aprendi com ela a dar o melhor todos os dias, porque tem alguém esperando o seu melhor. Então, eu fui alfabetizada na escola pública, ela foi minha professora de escola pública e a gente sabe qual é o cenário de escola pública, né? Então, ela levava todos os recursos que ela tinha, que eram possíveis, que eram criados por ela mesma, com um sorriso no rosto, né? E ela dava o melhor dela. Todos os dias ela dava o melhor dela. Eu sabia que ela passava por perrengues na vida dela, porque todos nós passamos, mas ela não passava isso para os alunos dela, sabe? Desde o portão, eu tenho essa memória afetiva fortíssima. Ela entrava na escola cheio de coisas, exatamente como eu me vejo, como isso gera impacto na nossa vida a longo prazo, né? Como o neurônio espelho é uma questão importante para a infância. Então, ela não chegava de cara feia, ela não chegava triste, ela não chegava ácida. Mesmo com todo o sistema contra ela, ela chegava cheia de mochila, de ideias, cartolina. E a aula dela era impecável. Quando é, Tiara, que vai ter de novo? Quando é? E quando um aluno sai da minha intervenção e diz, não, eu quero mais. Ai, Tiara, já valeu. Acabou. Já acabou. Ai, Tiara, valeu. A sementinha ficou. Então, é isso. Assim, eu acho que ela gerou impacto em mim. Que lindo. Tia Gia, a gente queria te agradecer por esse podcast. Foi incrível. Ai, Várias que bom. aulas. Cada pergunta era uma aula diferente. E muito bom. Aprendi muita coisa nesse podcast hoje. Eu Espero fico que feliz. você também tenha aprendido muita Todos coisa. nós, é uma troca, né? certeza. É uma troca. E agradeço pela sua disponibilidade. Mesmo mãe de uma neném muito fofinha, bem novinha. Papai ficou. Muito importante ter parceiros, né, Sim. presentes ali, fortalecidos na ideia da sua função como pai. Eu estou aqui hoje porque Isabela ficou com o pai dela. E tudo certo. E tudo certo. E tudo certo. Que bom que você topou estar aqui com a gente hoje. Mais uma vez eu vou falar, a gente desejou boa noite para vocês no início, mas não estamos gravando na terça-feira, né? Esse podcast vai ao ar na terça. Estamos gravando hoje, no domingo. Então, assim, muito obrigada por ter vindo, Não há de disponibilizado quê. o seu domingo para estar aqui com a gente. Foi muito massa. E a gente espera que vocês gostem também de todo esse conteúdo rico que foi trazido para cá e que vocês acompanhem a gente, estejam com a gente aí até o final. Sigam Tia Gi nas redes sociais. Se tiverem alguma demanda, falem com ela. Ela vai responder a vocês, tá bom? E muito obrigada. Já ia esquecendo. Também já escutou, olhou assim, Olhei para o livro aqui agora. Ah, Como eu disse, não pode esquecer, não. Como eu sempre digo, a gente traz sempre uma lembrança, né? Mas nesse não vai ser para Tia Gi, vai ser para Bela. Para mim. Porque é como se fosse a mesma coisa. Tudo certo. Então, um livrinho aí, porque a gente obrigada, sabe que gente. você gosta, que ela curte. E eu tenho certeza que vai ser bem bacana para ela. Tchan, 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 tchan. A gente sempre procura trazer algo assim que seja Gente, relevante, que um livro, algo assim bem interessante. E eu acho que ela vai gostar bastante desses olhões aí. Amei. Acho que é bem dentro da proposta. Demais. Então, acho E eu que vou ela vai gravar gostar. um vídeo com ela na Grave. Desenvolvimento Kids com esse livro. Pronto. É meu compromisso. Como a gente pode explorar esse livro? Pronto, Beleza? tá ótimo, Perfeito. beleza. Pronto. Nosso acordo. E é isso, gente. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Até a próxima. Continuem nos seguindo e acompanhando o nosso conteúdo, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.